Oi, eu sou Felipe do Nascimento Fonseca e eu faço parte do grupo Você é Fraco, Lhe Falta Ódio, cujos integrantes são eu, Anderson Nicodemo e Gustavo Garabete. Bom, vamos começar pelas importações. Como é possível ver, importamos 4 bibliotecas nativas do C e dividimos nosso código em 6 arquivos, sendo eles a main, aluno, IO functions, operation methods, merge sort e menu. A nossa main ela tem um funcionamento bem simples. Ela abre o arquivo de entrada CSV, verifica o tamanho e aloca dinamicamente. Em seguida, ela cria uma array, onde iremos manipular esses dados. Chamaremos a função de entrada para passar os dados desse arquivo para a lista e, baseado no item do menu selecionado, ordenaremos os itens. Por fim, vamos fechar os arquivos e liberar a memória alocada. Nosso arquivo de IO Functions possui apenas 2 funções: a entrada, que desmembra os dados dos arquivos e passa elas para dentro da lista, e a saída, que apenas imprime corretamente esses dados dentro de um arquivo CSV. Meu nome é Gustavo Garabete e eu vou apresentar os nossos métodos de comparação e a nossa função de ordenação. Os métodos de comparação, eles precisam existir porque o nosso menu contém várias formas de comparação diferentes. Para que a nossa função de ordenação seja única e a gente possa passar como parâmetro esses métodos de comparação, então eu criei um arquivo métodos de comparação.h, que vai receber ali, que ele vai ordenar, duas structs específicas de acordo com um certo parâmetro, no caso. Então aqui a gente pega, por exemplo, uma ordem lexicográfica, aqui a gente pega os semestres da struct e assim vai, Então para 5 opções de comparação, a gente fez 5 métodos de comparação específicos. Vale notar que o nosso algoritmo de ordenação ele é um algoritmo estável, porque nos métodos de comparação só foram utilizados operadores do tipo menor ou igual, e esse igual ele configura, ele determina a estabilidade da função de comparação. Além disso, a gente também usou bastante operadores ternários para que a leitura do código se tornasse mais concisa, o código se tornasse mais conciso e a leitura fosse mais fluida. O merge sort, por sua vez, ele recebe esses métodos de comparação, para ele conseguir ordenar o vetor de alunos, o vetor da struct aluno que a gente criou. Para isso foi utilizado um typedef. O typedef ele simplesmente vai generalizar a função que a gente está querendo passar. Todas as funções de comparação têm a mesma forma, por isso que a gente pode utilizar essa generalização e passar para o merge sort. Para isso acontecer foi utilizado um ponteiro. O merge sort é um algoritmo clássico, ele é assintoticamente interessante porque ele ordena uma lista em n log n no pior caso, o que é muito superior à maior parte dos algoritmos de ordenação e por isso que ele foi escolhido. O merge sort ele é um algoritmo recursivo do tipo divisão e conquista, em que ele sempre vai dividir o vetor na metade até que você tenha cada um dos subvetores de tamanho 1. Quando isso acontece, a gente vai reordenando cada uma dessas metades, construindo metades já ordenadas para que a gente já pudesse depois reconstruir todo o algoritmo e no final a gente tenha um algoritmo ordenado. Foi utilizado também alocação dinâmica de memória, para cada um dos subvetores e também aritmética de ponteiros para que a gente pudesse alocar, para que a gente pudesse receber o conteúdo de cada um desses structs e passar para o nosso vetor principal. Olá, eu me chamo Anderson Nicodemo e eu vou falar um pouco sobre a função menu que a gente utilizou no projeto. O menu ele é um arquivo TXT, a gente optou em deixar assim por conta da otimização do código. Então esse menu ele é impresso ao usuário e a opção dele é guardada em uma variável resposta e a resposta é selecionada através de um switch case. Então, por exemplo, se ele selecionou a opção 1 lá no menu, é feita a ordenação por nome e dependendo da escolha que ele realizou através das opções. Aqui temos um pouco da estrutura que a gente utilizou no código. Então aqui temos a estrutura aluno, aqui estão as variáveis de aluno e a gente optou em deixar o tamanho máximo de nome como 150 caracteres. Aqui essa função isEqual, ela compara se um aluno A é igual a um aluno B em todos os aspectos e retorna um valor booleano.